Então, fala pessoas, tudo bem com vocês? Né? Dando início a mais uma aula de Física 1. Começou a estudar o movimento em duas e três dimensões, né? E a gente definiu é, um- toda a física que a gente tinha estudado para uma dimensão, agora levando em conta que você precisaria ter até três dimensões, né? Então, levar a informação dessas dimensões na posição, né? Na velocidade, na aceleração, né? Levar essa informação na posição, na velocidade média, né? Na velocidade instantânea, né? E na aceleração. Então foi basicamente isso que a gente estudou, como é que fazia e eram essas relações a partir das grandezas. E aí a gente fez um caso particular, que o caso da aceleração constante, como é que ficariam as equações, né? As equações ficariam equações vetoriais, né? Para o caso que a aceleração fosse constante, então você teria equações vetoriais, né? Para a equação horária da velocidade, da posição, né? E a equação não horária, tá? Então deixa eu fazer aqui um exemplo para vocês, que é o seguinte, vê só. A aceleração de uma partícula que se move em um plano XY, ou seja, tá vendo, já é um movimento dimensional, né? X e Y. Então, é um movimento em duas dimensões. É dada por A igual a 3t na direção Y, mais 4t na direção J, em que A está em metros por segundo ao quadrado e t em segundos. Em t igual a zero, o vetor posição R igual a 20i mais 40j em metros indica a localização da partícula, que nesse instante tem uma velocidade de v igual a 5i mais 2j metros por segundo. Ponto. Em t igual a 4 segundos, determine, letra A, o vetor posição na notação de vetores unitários, e letra B, o ângulo é, entre a direção do movimento e o semi-eixo positivo. Então, toda a questão de física é isso, né? A gente vai anotar o que é dado, beleza? Então, vamos anotar o que é dado. Então, o que é que foi dado aqui? Ele deu a aceleração no SI, deu o vetor posição e o vetor velocidade inicial, não é isso? Então, vamos anotar esses dados, pode ser? Então, ele disse que a aceleração é essa, né? Então, ele não disse que era no início, mas é justamente na aceleração ele deu uma função horária, né? Depende do tempo. Então, quais são os dados? Então, os dados são: a aceleração é 3t na direção Y mais 4t na direção J, tudo isso em metro por segundo ao quadrado, ou seja, no SI, e ele deu em t igual a zero. Aí, como é em t igual a zero, eu vou chamar posição e velocidade inicial. Então, eu vou chamar aqui de posição inicial, beleza? Aí vai ser 20 e mais 40. Desculpa. É só 20 e 40j metro. E a velocidade inicial, vou chamar de V0, vai ser 5 e mais 2j metros por segundo. Então, esses foram os dados. O que é que ele quer? Então, ele quer em t igual a 4 o vetor posição, ou seja, eu quero saber quem é o meu vetor posição quando o t for 4 segundos na letra A, e na letra B eu quero o ângulo, né? Eu quero o ângulo da direção do movimento com semente positivo. Então eu quero θ, né? E como é que a gente acha a letra A? Como é que a gente faz a letra A? Como é que você acha que a gente faz a letra A?
Hein? Como é que alguém chuta aí como é que a gente faria a letra A? Ele quer o vetor posição. Então, qual é a posição da partícula depois de 4 segundos? Hein? Sei não, professor. Tá vendo? Então, tem que estudar. Então, a gente viu, né, na aula passada que é o seguinte: como ele quer a posição, o que é que ele deu? Ele deu a posição e a velocidade inicial e ele deu a aceleração. A aceleração não é constante, tá vendo? A aceleração não é constante. Ela depende de cada intervalo. Então, eu não posso simplesmente usar as equações do movimento que a gente conhece, digamos assim. Por quê? Porque a aceleração ela é constante. Então, esse conjunto aqui de equações não é válido, né? Esse conjunto de equações só é válido para um movimento em que a aceleração é constante. E esse aqui, notoriamente, não é, né? Ó, 4t, a aceleração depende do tempo, né? Tanto na coordenada I quanto na coordenada J, né? Tanto na direção de X quanto na direção de J. Então, eu não posso usar simplesmente as equações de movimento. Mas eu sei que se eu conheço a aceleração ela é dada como a aceleração. Se isso aqui chegou a ter isso, é porque o vetor aceleração ele é a derivada do vetor velocidade em função do tempo, né? Então, quando você pega a velocidade e deriva, você vai chegar aqui. Então, como é que eu faço para chegar na posição, né? Por exemplo, né? Então, você pode fazer simplesmente o seguinte: você pode achar a velocidade, né, a partir dessa equação, e a gente sabe que a velocidade ela é a derivada da posição em função do tempo. Então, se você acha a equação da velocidade, né, a equação horária da velocidade, e integra, você vai achar a equação do vetor posição. Entendeu ou não? Sim. Entendeu ou não? Então, como A é a derivada de V, então, né, a variação da velocidade é a integral de A vezes T, né? De zero até o tempo que ele quer, que quantos? É 4 segundos, né? É isso? Então, é isso até 4 segundos. Então, embora a gente não vá usar o tempo agora, né? A gente vai derivar as duas vezes, né? Integrar as duas vezes. Então, ó, o delta V, né? Porque o delta V, né? Porque isso aqui, quando você integra, né? Fica o A, né? O AT de um lado e a integral de V, né? A integral de x é o delta x, não é isso? É o valor final menos o valor inicial. Tá certo? Então, quando você integrar aqui, ó, vai ficar quanto? A integral de AT, então, AT não, desculpa, ADT, é isso? Deixa eu... De zero até um tempo qualquer, eu quero a função horária porque para eu achar a posição, eu vou integrar o VTT, beleza? De zero até, aí agora sim, até o tempo que ele quer, que é 4 segundos, tá certo? Então, eu vou achar a equação horária. Então vamos integrar aqui. Quem é o A? O A é o 3t na direção I mais o 4t na direção J. Posso integrar direto? Será que vocês conseguem acompanhar ou não? Se eu integrar direto, vai ser o 3t dt vai dar o 3t ao quadrado sobre 2. Não é isso? Acompanha ou não? Integrar isso Acredito que aqui. sim. Não, não, não acredito não. É, acompanha ou não? Porque acreditar, pode acreditar. Eu, eu sim, Acompanha ou não não? estou sim. Eu Pronto. sim. Beleza. Pronto. Então, ó, é porque tem pouco espaço aqui, né? Você vai colocar no lugar de A, você vai colocar a função de A. Então, você vai integrar aqui 3t na direção I, vai dar o 3t ao quadrado sobre 2, né?
na direção I. E esse aqui vai dar 4t ao quadrado sobre 2 na direção J. Então, esse aqui vai ficar 3t ao quadrado sobre 2 na direção I, mais 4t ao quadrado sobre 2 vai dar 2t ao quadrado na direção J. Beleza? Só que isso aqui dá o ΔV. E aqui eu preciso saber quem é a função horária da velocidade. Então, como ΔV é a velocidade menos a velocidade inicial, então a velocidade inicial subtraindo, passa para o outro lado somando, né? Então, V vai ficar igual ao V0, que você tem aqui, mais o 3t ao quadrado sobre 2 na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J. Então, a gente achou agora a equação horária da velocidade. Ô, Mário, em t igual a 0, vai ser quanto no início? Ó? Quando t for 0, isso aqui vai ser 0, isso aqui vai ser 0, só sobra o próprio V0, que é esse aqui. 5i mais 2j. Ô, Mário, em t igual a 1, quanto é a velocidade inicial? Né? Então, em t igual a 1, você coloca aqui 1 e 1 e somar com o V0 que está aqui, 5i mais 2j. Então, você acabou de encontrar a equação horária da velocidade para esse movimento. Tá? É diferente desse aqui. É diferente dessa equação aqui. Essa equação aqui só ela é válida quando a aceleração é constante. Como a aceleração aqui não é constante, então você tem um V0 mais uma aceleração na direção de I, mais uma aceleração na direção de J, que varia com o tempo desse jeito aqui, ó, que depende do tempo, não é uma constante. Tá? Tranquilo ou não? Qual é o resultado? Porque a gente vai precisar usar ele para achar a letra B. Mas para achar a letra A, é só fazer agora. Se eu sei a função horária da velocidade, para eu achar a posição, basta eu integrar. Então, eu vou integrar agora esse V dele. Então, vai ficar aqui. O delta R vai ser a integral de 0 a 4 de V vai ser o V0 mais 3t ao quadrado sobre 2 na direção I, mais 2t ao quadrado na direção J, tá? Isso aqui, dt. Por que eu não coloquei o V0? Para não ficar muito grande, e como o V0 não depende do tempo, ele é uma constante, né? Então, a integral dele é só acrescentar o tempo, né? Então, o delta R vai ser, agora eu vou colocar, no lugar do V0, eu vou colocar 5t na direção I, beleza? Mais 2t na direção J, integrei o V0, beleza? Mais, vou integrar esse termo aqui, 3t ao quadrado sobre 2. Então, vai dar t ao cubo sobre 3. Aí o 3 cancela com 3, vai dar t ao cubo sobre 2 na direção I. Beleza ou não? Mais esse termo aqui vai dar 2t ao quadrado, vai dar t ao cubo sobre 3, então vai dar 2t ao cubo sobre 3 na direção J. E aí, juntando isso aqui, vai ficar esse I com esse I. Então, vai ficar aqui o delta R é igual a 5t mais t ao cubo sobre 2 na direção I, cadê? Mais 2t mais 2t ao cubo sobre 3 na direção J, isso tudo em metros, né? Só que isso aqui não é o vetor posição final, isso aqui é a variação, né? Deslocamento. Então, para achar o vetor, né, posição em t igual a 4, eu vou passar para lá e subtrair o 4, né, menos o inicial. Então, deixa eu botar mais aqui para baixo para a gente fazer aqui.
Então vai ficar aqui. O R vai ser isso aqui é o R menos R0, não é isso? Então, o R0 negativo passa para lá somando, então isso aqui vai ficar R0 mais esse danado aqui, né? Mais esse danado aqui, que eu vou chamar aqui de delta R para não ter que repetir, que é isso aqui tudo, não é isso? Então, vamos botar agora. Quem é o R0? Então, o R0, ele tem componente em X, que é o 20, e tem Y. Então, eu vou somar 20 mais isso aqui e 40 mais isso aqui. Tá certo ou não? Então, meu vetor R vai ser 20 mais 5t mais t ao cubo sobre 2 na direção I, mais 40 mais 2t mais 2t ao cubo sobre 3 na direção J. Então, isso aqui seria a equação horária, tá? Então, isso aqui seria a equação horária da posição. Veja que ela tem uma componente em X e uma componente Y, que eu falava, você pode tratar separadamente e depois juntar. Fazer um tratamento só para X, um tratamento só para Y e depois juntar. Mas você tem um comportamento em X e um comportamento em Y, que podem ser análogos, que nesse caso a aceleração varia tanto em X quanto em Y. Pode ser que em X seja sem aceleração e só em Y tem aceleração, por exemplo, né? Ou pode ser que em X a aceleração seja constante, ou seja, se a aceleração fosse constante em X, a gente ia achar aqui uma equação de segundo grau, né? Porque em X o movimento seria uniformemente variado. E seria uma equação de um grau superior para uma aceleração variável. Tá? Só que como ele quer em t igual a 4, é só colocar no lugar de t, colocar 4. Então, no lugar de t colocando 4, a gente fica que o R ele vai ser, colocando aqui, tá? 4 ao cubo dá 64, né? 64 dividido por 2 dá 32. 5 vezes 4 dá 20, né? 20 mais 20 dá 40. 40 mais 32 dá 72 metros em I. E aqui vai ser também, ó, 64, né? 64 vezes 2 vai dar 128. 128 dividido por 3 dá 42,7. Isso aqui dá 42,7. Aqui vai dar 40 mais 8 dá 48, não é isso? 40 mais 8 vai dar 48. 48 mais 42 dá 90 dá 90, né? 90,7, não é isso? Mais 90,7 metros na direção J. Beleza? Então, isso aqui é a posição quando T. Isso aqui quando T igual a 4 segundos. E aí, como você tem a equação horária, você pode fazer para qualquer T que você queira. Derive isso aqui, você vai chegar na velocidade. Derive a velocidade, você vai chegar na aceleração. Entendeu? Então, se você se derivando um, chega no outro, integrando, você volta, né? A operação inversa. Beleza ou não? Beleza ou não? Beleza, professor. Então, e a letra B? Então, a letra B, ele quer o ângulo, né? Então, se ele quer o ângulo, vou pegar aqui o V. Quem é o V? É o V0. Quanto é o V0? Eu vou colocar agora o V0. 5i mais 2j. Então, eu vou somar com esse i aqui, 5. Então, vai ficar, o meu V0 é 5 mais 3t ao quadrado sobre 2 na direção i.
mais 2 mais 2t ao quadrado na direção J, isso aqui tudo em metro por segundo. Então, se ele quer o ângulo quando t igual a 4, substituir aqui para achar a velocidade t igual a 4. Então, a velocidade, quando for 4, então vai dar 4 ao quadrado, vai dar 16, 16 dividido por 2 dá 8, aí 8 vezes 3 dá 24, 24 mais 5 dá 29 na direção I, e aqui vai dar 8, né? Não é isso? 4 ao quadrado. Não, 4 ao quadrado dá 16. 16 vezes 2 dá 32, mais 2 dá 34. Não é isso? Então a velocidade quando quando o t for 4 é 29i mais 34j. Como ele quer o ângulo, né, desse movimento, basta fazer que a tangente de θ, como ele quer o ângulo com a direção com o eixo x, né? Então vai ser a componente y da velocidade dividido pela componente em x. Então isso aqui vai ser 34, né? 34 dividido por 29. E aí o ângulo θ vai ser o arco tangente de 34 dividido por 29. Se fosse numa prova aberta, poderia deixar assim. Se você pegar e colocar na calculadora, né, o arco tangente disso aqui dá um erro também que eu vi muita galera quando pedia o ângulo. A galera chegava no arco, dividia, aí dava 30, aí botava, sei lá, 34 dividido por 29 é 1,17. Aí pegava e botava que θ era 1,17. 31,17 é o valor da tangente, né? Você tem que saber qual é o ângulo que a tangente está esse valor, né? Então você tem que fazer o arco tangente, né? Então nesse caso o ângulo é 49,5 graus. Tá? Mário, não, eu não sei. Tipo, chegou aqui e tá certo, acabou, né? Na prova aberta sem calculadora, ninguém precisa saber quanto é o arco tangente disso aqui, tá? Agora, se você está em casa com a calculadora, aí você faz é, a, a divisão e bota a calculadora, que a calculadora vai dizer, né? O arco tangente de 34 sobre 29, então o ângulo tem que ser de 49,5. Beleza? Então, tá aqui, ó, aí um problema para como é que você faz. Nesse caso, ele deu aceleração e a gente saiu da aceleração até chegar na posição. Ele poderia dar a posição e você fazer até chegar na aceleração, tá certo? Que é o mais comum aí que aparece aí. Normalmente ele dá a posição e aí manda as coisas em função da aceleração. Então você vai ter que derivar até achar o que você quer. Nesse caso ele fez o processo inverso. Ele deu a aceleração e aí você vai voltando através das integrais. Tá certo? Então, mais ou menos assim, um problema em que tem duas dimensões. Então, você tem um movimento na direção X, um movimento na direção Y. E aí você vai fazendo. Por isso que eu mantenho os vetores unitários, porque eles já vão dizendo quem é X e quem é Y, né? Mas você poderia fazer separado, só pegar a aceleração em X, achar como é a equação horária em X e achar a posição em X. Depois eu faço para Y e depois eu junto. Não tem problema, tá? Fica a seu critério. Então vamos seguir aqui para a gente falar agora de movimento de projetos, tá certo? Que também é um movimento em duas dimensões, só que ele é ainda mais simples. Por quê? Porque ao invés de a gente ter um movimento acelerado em todas as direções, a gente pode fazer de uma maneira que a gente tenha um movimento acelerado em apenas uma das direções. Então, como é um movimento de projeto, ele vai estar sujeito a uma aceleração, né, que a priori dependeria de x e y. Tá certo? Então você teria a equação horária da velocidade, né?
uma equação horária para x e uma equação horária para y. E a equação horária da posição, você teria uma para x e uma para y. Poderia fazer. Mas como é um movimento de projeto, a gente pode simplificar escolhendo um referencial adequado. E qual seria esse referencial? Colocar que a aceleração ele só seja como ele só está sujeito à gravidade, a gente coloca o nosso sistema de coordenada de tal maneira que a gravidade ela só atue em uma das direções. Como assim, Mário? Por exemplo, coloquei aqui a gravidade, a gente sabe que a gravidade ela atua na vertical. Então eu vou escolher o eixo em que ou o meu x ou o meu y na vertical. E eu não escolho um eixo, por exemplo, de acordo, por exemplo, como ele está lançando aqui, você poderia pensar, por exemplo, em fazer um sistema de coordenadas assim, por exemplo, y, x, né? Porque o corpo está saindo assim, então eu vou colocar assim. Então, se você fazer isso, a aceleração, né, a gravidade, ela vai ter uma componente y e uma componente x. Então, você teria que carregar todas essas informações ao longo da resolução do problema. Quando você faz apenas um eixo, né, coincidindo com a gravidade, e aí eu considero, por simplicidade, coloco a minha origem no meu ponto de saída aqui, tá? E aí o meu eixo x está para cima, mas eu sei que a gravidade está para baixo. Então eu consigo escrever a gravidade em apenas uma direção. E aí, o que é que vai acontecer? Se eu só tenho aceleração em uma direção, nesse caso, eu só tenho aceleração na direção y, eu não tenho aceleração nos outros eixos. Então, os outros eixos eles vão ser um movimento uniforme, sem aceleração. E o movimento em y vai ser um movimento uniformemente variado, já que a gravidade é uma aceleração constante, né? E aí essas equações aqui vão ficar mais simples. Por exemplo, no caso da velocidade, esse termo aqui vai deixar de existir, porque não tem aceleração em x. Então, a velocidade em x, em qualquer ponto que você tenha, é a própria velocidade inicial. Então, no movimento horizontal, né, no movimento, né, na parte horizontal do movimento, vai obedecer um mu, né, onde não tem aceleração. Então, em qualquer instante de tempo, a velocidade vai ser equivalente à velocidade inicial. E a posição, né, você não vai ter esse termo aqui, vai ser zero. Você fica com uma equação do primeiro grau, né, uma equação de posição uniforme do primeiro grau, né? É a equação horária de primeiro grau. E aí ficou mais simples. E no caso dos eixos, no eixo Y, a aceleração vai dar ao lugar ao menos E, né? Como está subindo, né? Vai estar menos G, né? Porque eu vou estar contra. E você fica com as equações respeitando o movimento uniformemente variado. Então, quando você tem um movimento de projéteis, a escolha dos eixos pode simplificar ou não, né, a sua, o seu estudo. Se você escolher o eixo Y, por exemplo, na vertical, você reduz as suas equações a dois movimentos. Na horizontal, um movimento uniforme, e aí você, no movimento uniforme, só tem uma equação horária, que é a da posição, e na vertical você teria um movimento uniformemente variado, e aí você teria uma equação horária para velocidade e uma equação horária para posição, que obedece às equações horárias que a gente já tinha estudado, né? O S0, V0t mais A sobre 2t ao quadrado, e na velocidade é o V0 mais AT, né? Só que onde o A é a aceleração gravitacional, que no caso, quando o movimento ele começa caindo, a aceleração, a aceleração da gravidade ela atrapalha, por isso a gente coloca o sinal de menos. Se o movimento ele começa já descendo, a gravidade ajuda, então você colocaria aqui a aceleração da gravidade positiva. Se você quiser saber o ângulo, né, qual é o ângulo que você forma com o eixo em cada instante,
né? Em cada instante você tem uma equação para V e um V de X e V de Y. Então, se você conhece o V de X e o V de Y naquele instante, e você quer saber o ângulo que você vai calcular, é só você tomar a tangente do VY sobre o VX, né? Tá certo? Então, se você fizer isso, você consegue calcular, né, o ângulo que você está fazendo com a horizontal naquele determinado instante. Se for o instante inicial, é só colocar o V0Y dividido pelo V0x, tá certo? Se for um instante qualquer, o Vx não altera, é o próprio V0x, mas o Vy vai depender aqui do tempo, né? Beleza? Então a gente chama aqui que esse movimento, ele vai ter uma altura que a gente chama de altura máxima e ele também vai ter um alcance, tá? Então como é que a gente calcula tanto essa altura máxima quanto esse alcance? E outra, por que você desenha aqui, a gente desenha uma parábola, né? Porque a gente desenha. Então, vou mostrar aqui por que esse desenho é uma parábola, né? Porque essa trajetória é uma parábola, né? E como é que calcula tanto o alcance quanto a altura máxima no movimento de projéteis. Tranquilo ou não? Tranquilo. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, por que a gente desenha aqui uma parábola? Então, qualquer movimento que seja duas dimensões, tá? Duas dimensões fica mais simples. Com três dimensões, você vai precisar parametrizar melhor e pode ficar um pouco mais complicado. Mas para duas dimensões, pelo menos para saber em duas dimensões como é a projeção do movimento, né, em duas dimensões, você sempre faz o seguinte: você sempre escreve y em função de x. Não é isso? Não é uma função que você escreve como é uma parábola, não é assim, né? Y é igual ao ax quadrado mais bx mais o c, não é isso? Então você sempre escreve o y em função de x, não é isso? Você vai escrever o y em função de x. Se der uma equação de segundo grau, é uma parábola. Se der uma equação de primeiro grau, é uma reta. Se der um seno ou cosseno, é uma função trigonométrica, por exemplo. E pode ser qualquer coisa, tá? Essa relação. Como é que você faz isso? Escreve o y em função de x. Então, a gente vai ter que pegar essa equação e escrever em função de x. Como é que a gente faz isso? Então, para fazer isso, basta a gente tirar o t, né? A dependência com t. Então, a gente tira a dependência com t aqui, né? Aqui de cima. Sim, só para deixar claro, né? Para esse primeiro ângulo aqui de lançamento, né? A componente inicial de x, ele é o V0, né? Como ele está com um ângulo, cosseno de θ, por isso que está aqui, ó. E o V0y, ele está sem um ângulo, né? Então, ele é o V0 sendo de θ, né? Então, isso aqui, essa decomposição aqui no início ajuda, ajuda a resolver os problemas, tá? Então, a gente vai isolar no lugar do t, a gente vai isolar o t na primeira equação e substituir na segunda. Então, por simplicidade, né? Como a gente está colocando a origem aqui embaixo, então, como eu estou da origem, o meu x0 é 0 e o meu y0 é 0. Para simplificar as duas equações aqui. Beleza? Então, a primeira equação vai ficar, o x é o V0x, que é o V0 cosseno de t. Então, o t é o x sobre V0 cosseno de θ. Tranquilo? E a equação em y, essa equação aqui, vai ser V0yt menos g sobre 2t ao quadrado. Onde V0y é o V0 θ. Então, eu vou colocar aqui, no lugar de V0y, o V0 sendo de θt, menos g sobre 2t ao quadrado. Ok? Vocês entendem por que eu coloquei zero nos dois, né? Porque como eu coloquei aqui que estava saindo da origem, eu coloquei o meu objeto na origem, eu posso tirar esses dois. Mas se ele tivesse saído daqui, eu poderia levar essa altura, que seria a altura inicial, né? Se eu tivesse deslocado também, você pode escolher onde você quer colocar, tá certo? Desde que você mantenha isso até o final, né? O que é que vai acontecer, Mário, se eu colocar deslocado a minha origem? Não tem problema, você vai ficar com um termo aqui constante, tá? E esse termo constante, ele vai somar
acrescentar aqui um termo constante. Só isso, tá bom? Vai adicionar o C, digamos assim. Então, fazendo aqui, no lugar do T, eu vou colocar x sobre V0 cosseno. Então, vai ficar aqui, ó, T vai ficar x sobre V0 cosseno. E no lugar de T ao quadrado, vai ficar x sobre V0 cosseno, tudo isso ao quadrado. Então, o V0 cancela com V0. O seno sobre cosseno é tangente, não é isso? Então, ficou aqui tangente de x menos x ao quadrado dividido por V0 ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Então, você chegou nessa equação que é chamada de equação da trajetória. Por que a equação da trajetória? Porque você escreveu uma coordenada em função da outra. Como essa equação ela é uma equação de segundo grau, a trajetória ela é uma parábola. Beleza ou não? Tranquilo ou não? Por isso que a trajetória é uma parábola, né? Se isso aqui desse um tangente de x, por exemplo, né, não tivesse t, a equação da trajetória seria uma reta inclinada, né? Beleza? Beleza ou não? Repete esse finalzinho, professor, por favor. Então, você escreveu aqui, se você pedir, né? Qual é a forma da trajetória? Esboce a trajetória de uma partícula. Toda vez que ele pedir isso, você tem que escrever uma coordenada em função da outra para saber como é a função entre elas, né? Pelo menos a projeção, né? Entre elas, né? Então, para uma projeção entre elas, seria isso, né? Escrever uma coordenada em função da outra. Como essa equação deu de segundo grau, significa que uma coordenada em função da outra dá uma função de segundo grau, e a forma da função de segundo grau é uma parábola, né? Por isso que a trajetória é uma parábola, né? No lançamento Tá ok, tá oblíquo. ok. Porque isso aqui deu uma função de segundo grau. Essa equação, quando você escreve uma coordenada em função da outra, é chamada de equação da trajetória, né? Aí o que eu disse foi, se desse, por exemplo, não tivesse esse termo aqui, só fosse tangente de x, por exemplo, significaria que a trajetória seria uma reta inclinada, tá? Não é o caso que acontece aqui, claro, mas a forma que desse, se desse um- um- uma função trigonométrica, seria uma função trigonométrica. Então tem várias trajetórias, uma elipse, enfim. A equação que desse, lá, né, estudaram lá em geometria analítica, estão mais frescos que eu. Então, sei lá, hipérbole, né, elipse. Enfim, o que desce é a equação aqui, uma circunferência. Essa aqui poderia ser uma equação de circunferência. Então, é porque a trajetória seria isso. Então, é assim que você determina a equação da trajetória. Mas como é parábola, a gente pode determinar algumas coisas. A primeira é o alcance, tá? Então, o alcance, né, seria nada mais do que onde essa partícula vai chegar. E onde essa partícula vai chegar em x é justamente, quando você olha isso aqui como uma função, é justamente uma raiz. Não é isso? Se você olhar só para a equação, se você olhar só para essa equação aqui, pedir o alcance é como se você estivesse pedindo para calcular uma das raízes dessa função. Você concorda ou não? O que é raiz, não é? Não é onde o y é igual a zero, né? Não é onde o y é igual a zero, ou seja, é onde corta o eixo x, não é isso? No caso da função de segundo grau, ela corta o eixo x em dois lugares, né? Para esse tipo, um é na origem, porque a gente escolhe que o lançamento ia partir da origem, então a solução trivial seria a origem, x igual a zero, e a outra é onde ele chega, que seria o próprio alcance. Então você pode determinar o alcance fazendo o alcance, ele vai ser, não é igual ao y. O alcance, ele é quando o y é igual a zero. Então, quando você colocar o y igual a zero aqui, você vai estar nada mais, nada menos do que encontrando as raízes. A primeira é quando x é igual a zero, que é a solução trivial, e a outra é para x diferente de zero. E aí você pode cancelar o x aqui. Ok ou não? Entendeu Ok, isso ou não? professor.
Pronto. Então, quando isso for zero, né, quando y for zero, você pode colocar aqui a equação e vai achar aqui. Então, vai ficar zero é igual a tangente de θ menos g vezes a, que é o alcance, né, que é a raiz, sobre 2 vezes cosseno ao quadrado de θ. Então, vou isolar o a aqui. Então, o a está negativo, né, esse aqui está negativo, passa para o outro lado somando. Então, vai ficar g sobre a, 2 vezes zero ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de θ. Isso é igual a tangente de θ. E quem é a tangente de θ? É o seno sobre o cosseno. Então, isolando o a, vai passar para cá o cosseno ao quadrado de θ, que dá para simplificar com o cosseno aqui. Então, só vai passar o cosseno de θ vezes o seno de θ, 2 vezes zero ao quadrado e divide tudo por g. Tá aqui. Aceita ou não? Então, isso poderia ser o alcance. Mas existe uma maneira mais simples de escrever, que seria justamente o 2 cosseno de θ seno de θ. Isso aqui lembra muito, vocês já viram a soma de arcos, né? Tipo, quanto é o cosseno A mais B? E quanto é o seno, o cosseno de A mais ou menos B e o seno de A mais ou menos B. Já viram isso? Já viram isso? Então, o cosseno é o cosseno de A vezes o cosseno de B. Opa, travou aqui, peraí. Travou. Peraí, tá travado aqui ainda. Mas isso, lembra disso ou não? Cosseno de B. Aí quando é o cosseno, muda o sinal. Se o sinal é mais, aqui fica menos. Se o sinal é menos, aqui fica mais, né? Seno de A vezes seno de B. Lembra disso ou não? E no de baixo, o seno é o seno de A, cosseno de B, e aí o sinal é o mesmo. Mais ou menos seno de B, cosseno de A. Como aqui tem cosseno de θ e seno de θ, ó, cosseno, cosseno, isso aqui lembra uma soma de senos. Uma soma, né, do arco seno. Só que como é θ e θ, é como se fosse o mesmo arco, né? Então seria A mais A, B mais B, θ mais θ, né? Então quando fosse θ mais θ ou A mais A, então isso aqui ficaria o seno de 2A seria o 2 seno de A cosseno de A. Concorda? Porque aqui é cosseno de A, seno de A, cosseno de A. Então daria 2 seno de A, cosseno de A. Então eu posso, no lugar, como aqui tem um 2, eu posso juntar esse 2 cosseno de θ, seno de θ, e colocar simplesmente o seno de 2θ. E aí, o meu alcance, toda vez que ele pediu alcance, você pode calcular o alcance como sendo, vai ser o V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Beleza? Beleza? Ele pode perguntar qual é o ângulo que você lança para ter o alcance máximo. Porque você sabe que o seno, né, ele é uma função que vai de um módulo dele, né? De 0 a 1, né? O módulo dele vai de 0 a 1. Então, o maior valor que isso aqui vai ter quando o seno valer 1. Concorda? Porque se você pegar um número entre 0 e 1, né, você vai diminuir o valor. Então, esse alcance ele vai ser máximo quando esse seno de 2θ valer 1. Concorda ou não? Porque qualquer valor diferente vai ser um valor que o seno vai ser entre 0 e 1. E o alcance vai ser menor. Concorda ou não? Concorda ou não? Então, qual é o ângulo que você tem que lançar para que esse alcance seja máximo? Então, o ângulo que você tem que lançar para esse alcance ser máximo tem que ser o ângulo em que o seno de 2θ vale 1. Quando é que o seno vale 1? Qual é o ângulo que o seno vale 1? Hein? Qual é o ângulo cujo seno vale 1?
Hein, gente? Qual é o ângulo cujo 90. seno vale 1? 90 graus, tá certo? Então, para esse aqui ser 90 graus, então seno de 90, né? O seno de 90 é 1. Então, o 2θ tem que ser 90, é isso? Θ tem que ser quanto? 45 graus, né? Então, para qualquer lançamento oblíquo, lançamento, né, oblíquo que você for fazer, o alcance vai ser máximo desde que é, o ângulo de lançamento seja 45. Qualquer outro valor um alcance vai ser menor do que se você conseguir lançar com 45 graus. Beleza? Pô, Mário, mas se eu lançar mais inclinado, então se você vai subir mais inclinado, ele vai subir mais. Em compensação, como ele vai subir, ele vai cair mais perto. Se eu lanço muito baixo, então ele já cai também direto. Então, o ângulo ótimo, né, que você vai achar para fazer isso, seria o ângulo de 45 graus, né? Então, o ângulo em que o alcance vai ser máximo é de 45 graus. A gente mostrou isso fazendo por equação da trajetória, mas dá para fazer isso. Não dá para mostrar que ia ser 45 de outro jeito, né? Porque para ser o máximo você teria que fazer aqueles valores, né, de máximo e mínimo, né, da função. Mas para determinar o alcance, você poderia fazer achando o tempo de voo, substituindo. Não sei se vocês trabalharam isso no ensino médio, né? Vocês trabalharam isso no ensino médio, não? Alguém? Então, você pode achar o alcance fazendo o tempo de voo e multiplicado pela velocidade inicial, porque o alcance, né, na horizontal, a velocidade é constante, então basta saber quanto tempo demorou para chegar lá, né, para saber o alcance. Beleza? E a altura máxima? Então, a altura máxima, você também tem algumas maneiras para resolver. Partindo da equação aqui da trajetória, você pode, não da trajetória em si, né? Você pode, partindo daqui, para achar a altura máxima, bastava você achar o y do vértice, né? Você poderia achar o y do vértice. Então, você poderia fazer o x do vértice e depois o y do vértice. Substituir, você acharia. Você poderia fazer por derivada, né? Como isso aqui é um valor de máximo mínimo. Cadê? Isso aqui é um valor de máximo mínimo. Você poderia tomar a derivada aqui igual a zero, tá certo? Existe alguma maneira de você fazer. Eu vou fazer de uma outra maneira que eu acho mais simples, que seria a maneira de, como a altura é máxima, significa que eu vou parar de subir, beleza? Então, quando a altura é máxima, significa que eu paro de subir e começo a descer. Se não, se eu continuo subindo, aquela altura não é máxima. Então, quando eu paro de subir, a minha velocidade em y tem que ser zero. Por quê? Porque enquanto eu tiver velocidade em y, eu vou continuar subindo. Então, quando a altura é máxima, a velocidade em y tem que ser zero. E aí eu vou jogar nessa equação aqui, e vou achar, né, o tempo de voo, né, o tempo de subida, e depois eu substituo nessa outra equação aqui, tá bom? Então, quando a minha altura for máxima, a minha velocidade em y é zero, e aí quando você joga na equação lá do v0 mais at, você vai chegar que o tempo, que eu chamei aqui tempo estrela, que é o tempo de subida, o t estrela é o tempo de subida, tá certo? E para o mesmo nível, tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Para o mesmo nível. Então, se eu demorei 1 segundo para sair do solo até chegar na altura máxima, eu vou demorar 1 segundo também para sair da altura máxima e voltar para o solo, tá? O tempo de voo é 2 vezes o tempo de subida. Agora, ô Mário, eu não saí do solo, eu saí de uma altura de, por exemplo, 2 metros. Então, saindo de 2 metros até a altura máxima, se você demorar 1 segundo, você vai demorar 1 segundo até chegar a uma altura que fica depois do, do solo, né? Então você tem que ter esse cuidado, tá? O tempo de subida é igual ao tempo de descida para o mesmo nível,
Beleza? Então, quando você acha o tempo aqui de subida, você isola lá na equação aqui, horária, e você acha a altura máxima, né? Porque é o tempo de subida. Então, você dá para fazer aí, depois vocês fazem com calma, a de t coloca V0 θ sobre G. Vai ficar aqui, ó, V0 seno de θ vezes t, onde é t? É V0 seno de θ sobre G. Então vai ficar V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre G. Beleza? E nesse aqui vai ficar G sobre 2, o t ao quadrado. É o V0 ao quadrado e o seno ao quadrado de θ sobre G ao quadrado. Aí, ó, o G aqui ao quadrado vai cancelar com esse G. E aí vai ficar V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ sobre G, menos V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ sobre 2G. Ou seja, você vai ficar 1 menos meio. 1 menos meio é meio. Então, a altura máxima vai ser V0 ao quadrado do seno ao quadrado de θ dividido por 2G. Só que V0 seno de θ é o V0y, que é essa forma aqui que vocês conhecem, né? Então, a altura máxima é o V0y ao quadrado sobre 2G. Certo? Então, se ele pedir a altura máxima, também você pode fazer aqui direto. V0y sobre 2G. Então, essa é uma maneira. Como é que você poderia fazer? Calculando o y do vértice, né? O y do vértice dessa função aqui. Você também acharia exatamente a mesma coisa. Ou você poderia derivar, achar o x do vértice, né? Deriva, né? É um valor de máximo ou mínimo, né? Então, deriva igual a zero, você vai achar o x do vértice, substitui aqui, você acharia o y do vértice, daria o mesmo também. Beleza ou não? Beleza ou não? Então, deixa eu Beleza? fazer um exercício aqui sobre isso. Então, ó, o exercício é o seguinte. Na figura, uma pedra é lançada para o alto de um rochedo de altura Hzinho, com velocidade inicial de 42 metros por segundo e um ângulo de θ0 igual a 60 graus, com a horizontal. A pedra cai em um ponto A, então a pedra vai cair aqui no ponto A, após 5,5 segundos. Então, o tempo que ela levou para sair daqui e chegar até aqui foi de t igual a 5,5 segundos. Determine a altura H do rochedo. Letra B, a velocidade da pedra imediatamente antes do impacto, tá? E C, a altura máxima atingida acima do solo. Então vamos lá, vamos anotar os dados, né? Ele deu V inicial, que foi o módulo, né? Ele deu um módulo, né? Deu um módulo, 42 metros por segundo. Ele deu θ inicial, que é 60 graus. E deu o tempo que leva para chegar em A. Beleza? Vamos escrever as equações. Como isso aqui é um lançamento horizontal, a gente escolhe o nosso sistema de coordenadas aqui, né? O Y e o X. Porque aí a gente só vai ter gravidade atuando aqui para baixo. E aí aquelas equações vão ser válidas, né? Então, se a gente escolher os eixos desse jeito, em X vai ficar um movimento uniforme, onde a equação é o x é igual ao x0 mais v0xt, beleza? E o v0x é o próprio vx em qualquer lugar, porque é constante, né? E em y, a gente vai ter o y0 mais v0y, t, menos g sobre 2, t ao quadrado. Ô, Mário, eu não quero escrever assim, eu quero escrever em termos dos vetores. Escrever o R, ele seria o seu xi mais o yj. Tem problema, você pode escrever aqui, ó. Quem é x é isso aqui e quem é y é isso aqui. Tem problema, você pode fazer como você quiser, tá? Só tô escrevendo assim porque fica mais fácil da gente fazer. E a velocidade em y, ela varia como? Então, Vy varia com V0y
menos GT. Beleza? Como eu quero esse Hzinho, ó, como eu quero esse Hzinho, e eu sei o tempo que ele vai chegar aqui, então eu quero saber o meu Y, né? Eu quero saber o meu Y. Eu quero saber o meu Y quando a altura for H. Então, quando for H, eu vou substituir. Então, H, o meu Y0, eu vou colocar a minha origem no lançamento. Então, o X0 é 0 e o Y0 também é 0, beleza? Ou não? Tranquilo? Então, esse aqui vai dar 0. O meu V0Y, você sabe o tempo que ele chega aqui. Então, eu vou botar aqui, ó, o tempo para chegar em A menos G sobre 2, o tempo para chegar em A ao quadrado. Você sabe quem é TA? Ele deu, ó. Você sabe quem é a gravidade? Sabe quanto vale a gravidade? Sabe também, né? Então, para achar o H, basta achar quem? Quem é a velocidade inicial em Y. E como é que a gente acha essa velocidade inicial em Y? Como é que a gente acha a velocidade inicial em Y? Então, o V0Y é o V0 seno de t, que é 60. Beleza? Então, se você substituir o V0 é 42, o seno de 60 e o T é igual a 5,5 e a gravidade, né, ou 10 ou 9,8, se você considerar 9,8, você vai chegar nisso daqui. O H vai ser 51,8 metros. Se você comprar 10, aí você vai achar 48, mais ou menos. Tá bom? Substituir no lugar de V0, Y, V0 160. E no lugar do tempo, colocar 5. Faz aqui essas contas. Você chega nisso aqui, no lugar, colocando 9,8 na gravidade. Beleza? Tranquilo ou não? Tranquilo ou não? Diga aí. Hein? Diga aí pra mim. Professor, você pode repetir, por favor? Repetiu o quê? Repetiu o quê? Essa parte aí é seno, é isso? Seno de 60? Isso, né? Não é o V0Y e o V0X. Não é o V0 seno ou cosseno, né? Que é a decomposição aqui. Então, no início aqui, você tem o V0 cosseno, é o V0X. E o Y, é esse termo aqui, é o V0 seno de θ. É isso? Decompondo aqui em X e Y. Então, você sabe que é um V0 que ele deu, sabe o ângulo, multiplica. Né? E o tempo que ele leva para chegar, ele disse, ó, que o tempo para chegar em A é 5,5 segundos. Então, substituindo esses valores, você acha aqui. Beleza? Se você usar a gravidade Beleza. 10, vai achar mais ou menos 48. Mas é só especificar o que está usando, não tem certo ou errado. Beleza? Letra B. Ó, a letra B aqui. Ó. A letra B, ele pede a velocidade imediatamente antes, né, do triângulo. Qual é a velocidade que eu tenho quando eu chego em A? Né? Ou seja, eu quero saber o módulo da minha velocidade quando eu chego em A. Então, quando eu chegar em A, eu vou ter uma velocidade em x, que é o v0x, mais a velocidade quando eu chegar em A de y. E aí, quanto vale essa velocidade aqui que eu chego em A de y? A velocidade que eu chego em x é a mesma, né? É o v0 cosseno de 60. Então, basta eu achar qual é a velocidade que eu chego em A, né? É em y, né, no ponto A. E aí, como é que a gente acha isso aqui? Você sabe que a velocidade que você vai chegar em y, né, no ponto A, vai ser o v0, que é o v0 de 60, menos o g e o t de A.
Você sabe quem é o V0, você sabe quem é o seno, você sabe quem é o G, você sabe quem é o TA. Então você vai achar essa velocidade aqui, beleza? O Vx é o V0 cosseno 60, você sabe quem é, você sabe quem é. Então o vetor é só você substituir. Então, se ele quiser o vetor, era só substituir os valores aqui. Então seria o V0 cosseno de 60, direção I, mais o V0 seno de 60 menos GTA. GTA não é o jogo, né? G é a gravidade e TA é o tempo que leva para chegar lá, né? Como ele quer o módulo, né? A velocidade, se ele quisesse o vetor velocidade, toda vez que ele não falar o vetor, subentende que ele quer o módulo, né? Então, se ele quer o módulo, você vai tomar isso aqui ao quadrado, isso aqui ao quadrado, somar e tirar a raiz. Então, o módulo da velocidade imediatamente antes de chegar em A, se você fizer isso aqui, tá? Eu não vou fazer aqui essa conta. Mas você faz isso aqui ao quadrado, mais V0. Isso aqui é um número, tá? Isso tudo aqui é um número, porque é tudo dado. Seno, V0, tudo dado, né? O G e o TIA ao quadrado e elevar a raiz. Isso aqui dá 27,4 metros por segundo. Tá certo? Substitua V0 42, cosseno 60, V0 42, seno 60, G 9,8 e o T 5,5. Faço essa conta aqui, eleva ao quadrado, some, tira a raiz, você vai chegar nisso aqui. Beleza? E a altura máxima, na letra C, ele quer a altura máxima. Então a gente viu como é que a gente calcula a máxima. A altura máxima, na letra C, é o V0y ao quadrado sobre 2G, não é isso? Então, V0y você sabe quanto é, né? Tá aqui. É o V0 ao quadrado, seno ao quadrado de 60. Você sabe quem é cada um. O 2 e a gravidade, você também sabe quanto é. Isso aqui dá 67,5. Tá? Substitui os valores aí. Isso aqui vai dar 67,5 metros. É a altura máxima. Beleza? Então, revisa aí, faz com calma a questão, volta depois, tenta fazer sem olhar, tá certo? É mais ou menos isso. Então, eu quero falar aqui do último assunto para a gente terminar esse capítulo, que é o movimento circular uniforme, beleza? Então, para falar aqui do movimento circular uniforme, rapidinho aqui para terminar. Então, o movimento circular uniforme é aquele em que a trajetória é circular, tá certo? Mas o módulo da velocidade ela não varia. Perceba que eu estou falando que é o módulo da velocidade, não a velocidade, né? Porque como a velocidade é uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. E aí, se qualquer uma dessas coisas variar, é porque a velocidade variou, tá certo? Então, quando a gente fala que o módulo é constante, significa que o módulo não varia, mas a direção, né, e o sentido podem variar. Então, no movimento circular uniforme, tá? O módulo cidade é constante, tá certo? Mas a direção varia, tá certo? Mas V pode variar. O que não pode variar é o seu módulo. Beleza ou não? Por que V pode variar? Porque hora V vai estar para um lado, né? Por exemplo, aqui V está subindo. Quando ele estiver mais aqui embaixo, vai estar, né? Aqui vai estar para horizontal aqui. Então, a direção e o sentido de V pode variar. Então, se V varia, a gente vai ver já já, né? Se V varia é porque tem que ter alguma aceleração, né?
A aceleração que varia o módulo da velocidade, a gente chama de aceleração tangencial, que é essa aceleração que a gente viu até agora. Então, quando o modo da velocidade muda é porque tem uma aceleração tangencial. Quando a direção da velocidade muda é porque tem uma outra aceleração que é chamada de centrípeta, que a gente vai ver no final desse slide. Então, para simplificar, eu vou fazer uma mudança de coordenadas. Ao invés de escrever em função do sistema de coordenadas cartesiano XY, eu vou escrever no movimento circular em termos da coordenada polar, que é R e θ. Tá aqui, ó. R, que é o raio da circunferência, e θ, que é o ângulo, né, que a partícula, que a posição faz com o eixo X. Então, você escrevendo em termos de coordenadas polares, R e θ, o X ele pode ser escrito como um R cosseno, né? O X. Que posição é essa aqui? É o R, tá com ou tá sem o ângulo? Tá com, né? Então, cosseno de θ. E o Y, a posição dessa partícula aqui, é o R seno de θ. Certo? E aí, a sua posição R não vai ser mais o X e Y. Vai ser em função de R e θ. Então, vai ser o R cosseno de θi mais o R seno de θj. Então, essa seria a posição da partícula, né, em função de R e θ. Obviamente, como a partícula está mudando a sua posição, né, o θ ele varia, né? Então, você poderia escrever uma equação horária de θ, né, para o movimento circular, que como é o MCU, significa que a velocidade angular ela é constante, né? O modo da velocidade angular é constante. Então, o d ômega, o d θ dt, o ômega, ele é constante. Então, você poderia escrever, como a gente viu em aulas passadas, que o θ seria o θ0 mais ômega t, né? Onde ômega é a velocidade angular e ela é dada por dt, né? A taxa de como o ângulo varia no tempo. Tranquilo? Então, se você fazer isso, o que a gente vai acontecer? Se você escreveu a posição ao invés de x e y, e sim de r e θ, você pode achar a velocidade ao invés de x, achar em função de r e θ. Como é que seria a velocidade? Então, para achar a velocidade, não é. Se você sabe quem é r, você não deriva. Então, se eu derivar r em dt, então eu vou derivar isso daqui em função do tempo, aqui em função do tempo. Então, quando eu derivar isso aqui em função do tempo, ó, como é que vai ficar? Só derivando esse aqui, ó. O dr cosseno de θ dt. Como o aumento é circular, o raio muda no tempo. O raio muda com o tempo. Ou o raio é constante? Então, o raio é constante, né? Não? Concorda ou não? O raio pode sair. Então, vai ficar só o R d cosseno de θ dt. E aí, como é que você deriva isso? Quem está variando com o tempo é θ. Então, isso aqui é uma derivada, né, uma regra da cadeia, né? Então, você deriva o cosseno em relação a dθ. Quem é a derivada do cosseno? Quem é a derivada do cosseno? É menos o seno, não é isso? A derivada do cosseno é menos o seno. Só que quem está variando no tempo é o θ. Então, você tem que derivar o θ em relação ao dt, né? Uma regra da cadeia. Beleza? Então, ó, quando você derivar isso aqui em relação ao tempo, vai ficar menos R seno de θ, dθ dt. Só que quem é dθ dt? É a taxa que o ângulo varia com o tempo, que é justamente a velocidade angular. Então, isso aqui é o ômega. Então, ó, o V vai ficar o menos R ômega, seno de θ na direção I. E quando você fizer a derivada do R seno de θ em relação a dt, vai ser R, que é constante, sai, vai ficar derivada do seno é o cosseno, dθ dt. Né? Então, a derivada do seno é o cosseno, né? E o dθ dt é o ômega. Então, o vetor velocidade num movimento circular, ele tem uma componente em I, que é o R ômega seno de θ, né? No sentido negativo, para esse ponto aqui, né? Obviamente, quando você variar o ângulo, isso aqui pode apontar para um lado ou para o outro. Por exemplo, quando o seno for zero,
Pode ser zero. Quando o seno for zero, significa que a partícula está aqui, concorda? Quando a partícula estiver aqui, ó, ela aponta para onde? O seno de zero é zero, isso aqui vai dar zero, e o cosseno de zero é 1. Então, você só tem uma componente em I. Beleza? Quando o ângulo for 90, eu estou aqui. Então, minha velocidade está toda para esquerda, ou seja, está contra o eixo I. Veja se não é. O cosseno de 90 é zero, esse termo morre. E o seno de 90 é 1. Então, só sobra o menos R ômega contra a direção I. Por isso que é o menos I. Tá certo? Você pode fazer isso para qualquer valor, né? Para qualquer ângulo, né? Nesse intervalo. Beleza? Se você fizer o módulo da velocidade, veja quanto é que vai dar. Vai ser isso ao quadrado mais isso ao quadrado tirado da raiz. Então, eleva ao quadrado esse termo aqui. Eleva ao quadrado, base negativa, expoente par é positivo. Então, vai ficar R ao quadrado, ômega ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Mais R ao quadrado, ômega ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso elevado ao meio. Como seno ao quadrado de θ, o R ao quadrado e o ômega ao quadrado tem os dois, você pode colocar em evidência. Então, vai ficar seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Quanto é isso? Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso vale quanto? Isso vale quanto? Hein, gente? Vale 1, né, professor? Se eu não me engano. Vale 1. Então, isso aqui só vai sobrar R ao quadrado mais ômega ao quadrado tirado da raiz. Né? Isso aqui é 1. Então, a raiz de duas coisas ao quadrado é a própria coisa. Então, o módulo de V, em qualquer ponto, é sempre ômega R. Lembra que a gente estudou isso no movimento, né, circular, né, quando a gente viu. Então, o V igual a ômega R, ele é o módulo da velocidade, né? Mas ela independe do ponto que você tiver. O módulo da velocidade, como ele é constante, em qualquer ponto que você tiver, vai ser sempre o mesmo. Mas beleza, tá válido. Agora, o vetor não. O vetor velocidade, ele muda. Então, depende do ângulo que você vai estar analisando inicialmente. Tá? Note que, se você fizer o produto interno de R com V, se você fizer o produto interno de R com V, isso aqui vai dar zero. Tá? Pode fazer aqui o produto interno desse com esse, vai dar zero. O que é que isso significa? Que R e V, eles são perpendiculares em toda a trajetória no momento circular, tá certo? A velocidade é sempre tangencial à trajetória, isso implica que ela tem um ângulo de 90 graus com o vetor posição. Pode fazer esse produto aqui, tá certo? Quer fazer esse com esse, mais esse com esse. Vai dar exatamente zero, tá? Tranquilo? E se você quiser a aceleração no movimento circular uniforme? Então, você vai derivar agora a velocidade em relação ao tempo. Beleza? Beleza ou não? Beleza? Então, derive isso aqui em relação ao tempo. Como o R e o ômega são constantes, já que é um MCU, você só vai tomar a derivada do seno de θ, e a derivada do seno é o cosseno, e a derivada do cosseno, que é menos o seno, dθ dt. Não é isso? Então, fazendo aqui essa derivada, você vai chegar nisso aqui. Beleza? Faça a derivada, né? A derivada do seno vai dar o cosseno. Dθ dt. Dθ dt é ômega. Ômega vezes ômega dá ômega ao quadrado. Então, fica menos R ômega ao quadrado. Cosseno de θ na direção I. E o outro vai ser, a derivada do cosseno é menos o seno. Né? Então, vai dar R ômega menos o seno, dθ dt, que é ômega. Ômega vezes ômega dá ômega ao quadrado. Então, vai dar menos R ao quadrado direção J. Veja, você ficou com menos o R ao quadrado nos dois termos. Então, você pode colocar aqui, né, em evidência, só para ver como é que fica. Ó. Quando você coloca aqui o ômega ao quadrado em evidência, negativo, você vai ficar com R cosseno de θ mais R seno de θ na direção J. E R cosseno de θ na direção I mais R seno de θ na direção J
é justamente o nosso vetor posição. Então, a aceleração que surge nesse movimento, ela está na direção o quê? Radial. Tá vendo? Então, a aceleração ela está na direção radial, que ela aponta a favor ou contra. Aponta contra. Então, como a direção radial ela é saindo do centro, a aceleração ela está sempre apontando para o centro, em qualquer ponto. E a aceleração que aponta para o centro em qualquer ponto é chamada de aceleração centrípeta. Tá? Então, no caso da aceleração centrípeta, ela é sempre apontando para o centro, então em qualquer ponto que você pegar aqui, você vai ter uma aceleração apontando para o centro, e ela surge quando você tem um movimento circular. Então, toda vez que você tiver um corpo, uma partícula descrevendo uma curva, é porque está atuando ali uma aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a responsável por fazer com que o corpo altere a sua direção, né? Altere a direção da velocidade, né? Então, toda vez que um corpo faz uma curva é porque a velocidade está mudando de direção. E se a velocidade está mudando de direção, quem é responsável por fazer isso é a aceleração centrípeta. Se você quiser calcular o módulo da aceleração centrípeta, basta você tomar o módulo disso aqui ao quadrado, né? O módulo disso aqui ao quadrado é o módulo de ômega ao quadrado vezes R, né? Então, isso aqui é ômega ao quadrado vezes R. E ômega nada mais do que V sobre R, né? Então, ômega é V sobre R. Então, se você colocar aqui no lugar de ômega, colocar V ao quadrado sobre R, vai ficar V ao quadrado sobre R, que é a maneira de você calcular o módulo da aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta é a aceleração responsável por fazer o móvel mudar a direção da velocidade. Se tivesse velocidade, se a velocidade não fosse constante, né, por exemplo, você teria aqui uma contribuição de ômega, né, variando no tempo também. E aí você teria uma contribuição de uma outra aceleração, que ela seria tangencial, seria na direção de V. Que é na direção de V é chamada de aceleração tangencial. Ela muda o módulo da velocidade, que é a aceleração que a gente estudou até agora. Tá? E a aceleração que muda a direção da velocidade é chamada de aceleração centrípeta. Beleza? E aí a aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Tranquilo ou não? Lembrando que a aceleração total é a aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. No caso do MCU, a aceleração tangencial é zero. Então, a aceleração total é a própria aceleração centrípeta. Se você tivesse um MCUV, você teria tanto a aceleração tangencial quanto a aceleração centrípeta. Quando você tem um MRUV, a aceleração centrípeta é zero. Então, a aceleração total é a própria tangencial. Tá claro isso? Ó? Então, ó, no MCU, a aceleração tangencial é zero. No MRUV, a aceleração centrípeta é zero. Tá certo? E aí você teria que ter um MCUV, onde você teria uma aceleração tangencial diferente de zero e uma aceleração centrípeta diferente de zero. Por isso que quando a gente trabalhou no MRU, eu não falei de aceleração centrípeta, porque lá a direção não mudava, né, de direção, não é isso? Então, como ela não mudava de direção, não tinha aceleração centrípeta ali atuando no caso, no caso do MCU, não tem aceleração tangencial, só tem aceleração centrípeta. No caso que você tem um MCUV, aí você teria as duas, então ficaria um pouco mais complicado, e aí eu não vou falar sobre isso nesse curso, pelo menos não nesse momento. Tranquilo ou não? Tranquilo? Então, eu vou pular aqui eu vou deixar aqui gravado para vocês tentarem responder, que já são 4 horas, eu não
tente responder essa atividade quando eu postar a aula gravada, tá certo? Tire uma foto aí, tente responder. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me perguntem. E aí eu queria falar aqui rapidamente para terminar, é o movimento relativo. Eu só preciso de 5 minutos aqui para terminar. O que é o movimento relativo? É porque, como a gente estuda o movimento, a gente depende do referencial, né? Então, para a gente definir se uma coisa está em objeto, em movimento ou em repouso, a gente precisa definir qual referencial a gente está estudando. Então, por esse motivo, o movimento ele é relativo. Porque, por exemplo, se você tem um carro 1 e um carro 2, o carro 1 ele tem velocidade de 80 km em relação à pista, e o carro 2 ele tem velocidade de 90 km por hora em relação à pista. A pergunta é, como seria a velocidade de 2 em relação a 1? Então, em relação à pista, eles têm um valor de velocidade. Um em relação ao outro, eles teriam um outro valor de velocidade. Como seria esse valor? Nesse caso aqui é simples. Nesse caso aqui, como os dois, né, estão na mesma direção, né, é como se um tivesse parado e o outro tivesse com uma velocidade de 10 km por hora em relação, né, é como se o 2 tivesse uma velocidade de 10 km por hora em relação a 1. Concorda ou não? Concorda? Nesse caso aqui, um em relação ao outro, como eles estão na mesma direção, a distância entre eles diminui mais devagar, né? Quando você está viajando, né, na pista, quando você vai ultrapassar o carro, parece que é mais difícil, né? E quando o carro vem contrário, né, parece que ele está mais rápido, não é isso? Então, porque a velocidade relativa do seu carro para o outro vai depender da direção do movimento. E como é que a gente faz essa composição, né, dessa soma? No caso aqui era simples porque eles tinham a mesma direção, né, e mesmo, era mais simples. Mas no caso que a gente tenha várias direções, né, por exemplo, em 2 ou 3 dimensões, como é que a gente consegue fazer essa comparação? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é definir, né, o ponto que você quer em relação aos referenciais. Por exemplo, vamos supor que o ponto P seja o carro 2. Então, você vai definir a velocidade do carro 2 em relação ao chão, que eu chamei de referencial XY, e em relação ao carro 1, que seria o carro X' e Y'. Só que aqui ele teria não só um valor de X, ele teria um valor para X, Y e Z, né? Tá claro ou não? Então, você define qual é a posição dele em relação ao referencial, não, qual é a posição dele em relação ao referencial linha, e aí você consegue fazer que a diferença, né, de P, né, para a velocidade em relação a P seria justamente a velocidade a posição de P em relação ao referencial linha, mas como linha se mexe em relação ao sem linha, né? Que é o caso aqui. O que seria aqui? A posição P seria o carro 2, então você tem P em relação ao chão e o carro 1 em relação ao chão. Como é que você consegue escrever 1 em relação a 2? Não é isso? Então, você tem vários referenciais aqui. Então, quando você faz esses vetores aqui, ó, essa soma vetorial, ó, você vê que o RP, ou seja, a posição de P em relação a esse referencial, seria o P em relação à linha mais o R', que é a diferença de X', né, o R', o referencial linha para o sem linha, né, que eu chamei só de R'. Então, você pode ver aqui, ó, quando somar esse vetor, esse R' mais P' dá o vetor P. E aí, quando você deriva esse vetor, você vai ficar com as velocidades em relação a P, em relação a P', do linha em relação ao não linha. Então, deriva aqui a derivada da posição em cada um. Então, você vai ficar com essas velocidades. Que é justamente esse caso aqui, ó. O P seria o 2, seria a velocidade do carro 2, né? O sem linha é a velocidade em relação ao chão, beleza? A velocidade em relação ao chão. E então, seria o VP é a velocidade de 2 em relação ao chão, que é o V2. O R' seria a velocidade de 2
em relação ao chão, que seria o V1. E qual seria a velocidade entre eles? Seria o VP'. Então, o V2 é 90, aqui seria 80, então passa para lá. Então, você acha que o VP' seria 10 km por hora. Beleza? Então, você consegue escrever a velocidade dependendo do seu referencial. Isso aí não tem problema, pode ser qualquer referencial, tá bom? Desde que você saiba como esse referencial está se movimentando em relação a um outro referencial, né? Desde que eu saiba como o carro 1 se move em relação ao chão, né? E como V2 se move também em relação ao chão, eu consigo achar como eles se movem entre si, entendeu? Então, se eu tenho dois objetos e eu conheço como eles se movem em relação a um referencial em comum, eu consigo achar como eles se movem em relação a si. Essa transformação, que é você mudar o referencial, é chamada de transformação de Galileu, tá certo? É a partir de dois referenciais, de um referencial em comum, você escrever a velocidade deles um em relação ao outro. Tá claro ou não? Quando acontece que a velocidade é muito grande, você precisa usar a transformação de Lorentz, por exemplo. Mas isso só acontece quando a velocidade é próxima da velocidade da luz. Aí a transformação não é tão bonitinha assim. Então, essa transformação que você faz, essa soma, subtração de velocidades para saber, né, é uma transformação de Galileu. E se você quiser saber a aceleração? Então, para saber a aceleração, basta você derivar cada um aqui. Então, deriva em relação ao tempo, deriva em relação ao tempo, deriva em relação ao tempo. Então, você vai ficar com a aceleração em relação a P. Então, você vai ter a aceleração do carro 2 em relação ao chão, né? Como é a aceleração do carro 2 em relação ao chão, você consegue escrever com a aceleração de 2 em relação a 1. Então, você teria isso aqui. Qual é o problema? Se isso acontecer, o que é que significa? É que você teria, por exemplo, se você fizesse a medição da aceleração, nesse caso aqui, você teria valores de aceleração diferentes para cada referencial. Ou seja, você mediria um valor para P em relação ao referencial chão e mediria a aceleração em relação ao carro. E aí isso fica muito complicado, porque a gente vai ver no próximo capítulo que a gente precisa entender da aceleração para achar a força resultante, tá? Então, quando acontece de que se você tiver objetos que a aceleração em relação ao referencial muda em relação ao outro, isso complica um pouco, porque você vai estar tratando, se a aceleração em relação ao referencial é diferente em relação ao outro, você vai estar tratando com referenciais não inerciais. E referenciais não inerciais são aqueles referenciais acelerados, tá certo? Então, quando o referencial for acelerado, ele não é uma boa escolha para a gente. É isso que eu quero dizer com esse movimento relativo. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que tentar procurar referenciais inerciais. E o que são os referenciais inerciais? São aqueles referenciais cuja aceleração é zero, certo? Ou seja, ou um referencial ele está parado, ou ele está com velocidade constante. Então, a gente vai tentar buscar sempre, para resolver os problemas de físicas, os referenciais inerciais. Ou seja, são os referenciais que estão em repouso ou estão com velocidade constante. Porque a gente vai ver na próxima aula que, se isso for possível, quando você medir a aceleração de um corpo, ele vai ser a mesma aceleração para qualquer outro referencial inercial. Certo? E aí, então, quando a gente for calcular as leis de Newton, precisa da aceleração. Tá certo? E aí, a gente só vai conseguir trabalhar com Newton se os referenciais utilizados eles forem inerciais. Se o referencial for não inercial, ou seja, estiver acelerado, as leis de Newton não vão valer. Não quer dizer que você não consiga resolver o problema, tá? Só que ele vai ficar muito mais complicado. E aí, para a gente sempre procura os referenciais inerciais. E aí, quando você procura os referenciais inerciais, a aceleração de P em relação ao chão
ou em relação ao carro 1, a aceleração vai dar o mesmo valor. Então, você não precisa se preocupar com qual referencial você vai trabalhar. Porque, para as leis de Newton, você só precisa se preocupar com a aceleração. Né? Porque lá na força resultante, quem lembra lá? Força resultante é massa vezes aceleração. Então, qual a aceleração que você vai colocar ali? Se depender do referencial, você está lascado. Porque você vai ter que sempre estar dizendo qual é o referencial que você escolheu. Mas quando a gente mostra que se foram escolhidos referenciais inerciais, não importa qual é o sistema de coordenada que você está escolhendo. Se eles são inerciais, você pode pegar qualquer um, porque a aceleração que você vai calcular, medida em relação ao chão, ou medida em relação ao carro 1, trazendo para esse exemplo, vai ser o mesmo valor. Então, você não precisa ter essa preocupação. Tá certo? Então, o que eu queria acabar nessa aula é justamente essa motivação. A importância da gente escolher referências inerciais para a gente não se preocupar com a aceleração. Por quê? Para todos os referenciais inerciais, a aceleração vai ser sempre a mesma. E aí, as leis de Newton elas não vão depender do seu referencial escolhido, tá certo? Então, essa é a importância, porque a gente na próxima aula vai trabalhar com as leis de Newton, então a gente vai trabalhar com referenciais inerciais. Se o referencial não for inercial, você pode trabalhar? Pode, mas aí a física vai ser diferente, você vai sentir forças que a física clássica não consegue, né? Que as leis de Newton não conseguem descrever, e aí fica um pouco mais complicado, tá certo? Mas para cá da gente, a gente vai trabalhar sempre com referenciais inerciais. Então, as leis da física clássica elas vão ser invariantes pelo referencial. Ou seja, se você escolher um referencial inercial, a mesma, a que você vai achar é a mesma, e você não precisa se preocupar com isso. Óbvio que, dependendo do referencial, você pode achar uma diferença no modo da velocidade, né? Mas a aceleração vai ser a mesma e todas as coisas que a lei de Newton vou descrever vão ser invariantes, tá certo? Então, as leis de Newton, elas são invariantes para referenciais inerciais. E aí, o que é referencial inercial, gente? É um referencial cuja a velocidade é constante ou zero. Beleza? Deixa eu fazer a chamada e ver se tem alguma dúvida aqui. Dó tangencial. O que é dó tangencial? Dó 2, eu escrevi dó, foi? Eu escrevi dó. Eu escrevi dó, foi? Aqui. A total. Eu escrevi dó, foi o AT, ACP. Né? Não, professor, é de dor. Ah, tá. Isso. Então, é, então, então é isso, tá? Então a gente terminou aqui. A gente vai continuar usando isso porque a gente vai trabalhar com as leis de Newton e a gente precisa entender que as leis de Newton podem atuar em 2, 3 dimensões. Então tudo isso vai ser trabalhado ainda, né? Esses conceitos de referencial inercial eu volto a trabalhar quando falo mais um pouco, quando eu falar sobre a primeira lei de Newton. Então, eu vou liberar a segunda lista aqui, tá certo? Eu vou liberar a lista. A segunda lista não, desculpa. Eu vou liberar a terceira lista, né? Diferente ao capítulo 4, para vocês entregarem. Achou? Não. Para vocês entregarem aí na próxima semana, tá certo? Então, eu vou liberar daqui a 5 minutinhos, eu libero a lista. E amanhã eu devo estar liberando a nota. E aí eu vou ver se eu consigo fazer ou não gabarito. E aí eu libero para vocês já também com gabarito. Então, estudem. É muita coisa, é pouco tempo, gente. Fica aqui, ó. Tô pingando aqui. Né? Mesmo sentado aqui, é muita coisa, eu fico falando. Então, vocês também têm que dar o gás aí de vocês, tá certo? Para
correrem atrás e qualquer coisa vocês procurem, tá certo? Eu vou parar a gravação. Amanhã deve estar chegando a gravação, porque demora para baixar e para upar, demora um pouco. Então, às vezes, eu tenho que parar aqui para ficar de olho. Mas aí, o resto, até acho que quinta-feira deve estar chegando a aula, tá gravada. Assista, faça os exercícios, refaça os exercícios e comece a fazer a lista do capítulo 4. Próxima semana a gente começa o capítulo 5 e provavelmente vai 2 semanas aí trabalhando o capítulo 5 e o capítulo 6. Beleza? Então, se ninguém tem nenhuma dúvida, vou parar aqui a gravação. Ele acabou de tentar botar para entrar, aí eu cancelei, né? Porque 4h20 eu já passei da aula, né? Então, tranquilo, galera. Estudem qualquer coisa, falem, gente. Vamos falando aí e tamo junto. Falou, fui.